Luiz, seja bem-vindo ao Povo na TV. Boa tarde, Léo. Luiz, é o seguinte, já queria abrir aqui o nosso Bastidores da Política perguntando sobre a situação do ex-governador Mauro Carles. É uma situação que tem sido tratada com muita responsabilidade, porque muito se fala, muito se ouve, mas você que acompanha de perto ali, você tem visto todos os detalhes, apontado coisas positivas, mas apontado também fragilidades do processo, etc. Você sempre foi em defesa de todo tipo de investigação, mas em defesa também de que os processos judiciais sejam seguidos da forma correta. E como é que está a situação hoje para o pessoal de casa acompanhar? Tem gente que pensa, esqueceram a história do Carles, mas ele continua preso, né? Então como é que está esse panorama hoje? O Léo, hoje completa 30 dias que o ex-governador Mauro Carles está preso, né? E ontem, o juiz da terceira vara criminal de Palmas, ele marcou o leilão dos veículos apreendidos naquela busca e apreensão ainda de 2023 para o dia 17 de fevereiro. Vão ser leiloados esses bens, né? São 3 veículos aí, algo por volta aí de 750 mil, esses 3 veículos, né? Então esses são os fatos pontuais. Agora, Léo, eu conversei hoje com o advogado do Mauro Carles, o doutor Sandro Henrique, que é ex-secretário da Fazenda, e ele descartou prontamente uma vontade do ex-governador Mauro Carles de fazer uma delação premiada, né? Estavam especulando muito nos últimos dias essa questão, e aí o doutor Sandro me disse que o ex-governador não pensa em delação premiada porque ele tem certeza que vai anular esse processo. E por que ele acha que vai anular esse processo? Por causa dos equívocos, né, que tem dentro do processo. Eu conversei, inclusive, com juízes que tiveram acesso a esse processo, e a informação que eu obtive é que realmente a Polícia Federal cometeu equívocos monumentais e que foram, inclusive, aceitos pelo Ministério Público Estadual e pela Justiça. Então, são equívocos monumentais. Por exemplo, o ex-governador, ele foi investigado pela polícia durante quase 3 anos, sem que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tivesse conhecimento disso. Isso é uma ilegalidade inconteste, né? Porque o ex-governador, ele tinha foro, prerrogativa de foro, e o STJ não ser notificado de que estaria ocorrendo uma investigação de uma pessoa desse tipo é um equívoco processual muito grande, que pode causar anulação do processo, como o próprio advogado do Mauro Carles já está recorrendo nas instâncias superiores. Então, o que ocorre, assim, o Mauro Carles teve aí a vida dele invadida, aí, gravações de telefones, aquela coisa toda, sem o devido processo legal. Então esse problema é muito sério. E aí culminou com, aí no meio do ano passado, a Justiça ter que suspender esse processo. Por quê? Porque faltava um documento no processo. Aí o juiz determinou que o Ministério Público, que a polícia encaminhasse esses documentos para o processo. Inclusive, esse pedido da Justiça foi apoiado pelo Ministério Público Estadual. Concordou que realmente haveria falta de comprovação de documentos daquele processo. Aí o processo ficou suspenso. No entanto, a Polícia Federal não apresentou esses documentos até no mês de outubro. Já veio em outubro com a questão, com o pedido de prisão do ex-governador. E aí o juiz demorou 45 dias para aceitar essa prisão. E qual a alegação da polícia para o pedido de prisão? É que o ex-governador poderia fugir do país, né? Então, veja bem, o governador, como a gente já colocou aqui, ele não estava proibido de ir para lugar nenhum, não estava proibido no direito de ir e vir. Então, nem o passaporte dele estava retido, ele podia viajar a qualquer momento. Então, como a Justiça ia proibir ele de viajar, ia mandar prendê-lo se ele não estava proibido de viajar. Então, essa questão é muito polêmica. E juntando isso com essa falta de documentos, né, que ensejava a anulação do processo, vira um caldo, né, um caldo muito preocupante para o próprio Poder Judiciário, ou seja, está sendo aí violado o Estado Democrático de Direito, que autoriza, determina que as pessoas tenham o devido processo legal. E, no caso, não estaria ocorrendo, segundo o advogado do ex-governador Mauro Carles. Olha, tendo em vista que ainda era uma autoridade constituída, né, que tinha esse foro, isso é um direito natural do Mauro Carles,
e que nessa conjuntura realmente teria sido desrespeitado, ter tido a privacidade invadida e um crime também no próprio Poder Judiciário em conduzir uma situação, no caso de uma instância que não lhe competia, no caso, e a polícia agir, inclusive, com essa investigação sem a devida competência. Exato, assim, o juiz, ele atendeu o pedido da polícia de prisão, mas sabendo que o processo, que a polícia não tinha encaminhado os documentos ao processo. Então, a suposição, assim, o que encontrou-se para poder mandar prender o ex-governador foi a suposição de que ele poderia fugir do país. Ora, uma informação que a polícia já tinha desde maio, ou seja, em maio, que eles grampearam aí o ex-governador, grampearam e descobriram que ele tinha tirado o passaporte, só que ele tem dupla cidadania, ele tem cidadania italiana. Ele pode viajar para a Itália. Ele não estava proibido de viajar para lugar nenhum. Na verdade, por exemplo, se eu quiser viajar hoje, eu posso. Pode, claro. Só que, por exemplo, se de repente no meio do caminho determina que eu seja preso porque não era para viajar, sendo que eu não sabia. Você não sabia. Que eu não podia viajar. Ninguém não tinha um documento dizendo, olha, primeiro que o passaporte eu acho que era o mais... se fosse para proibir, tomava como o Bolsonaro. Exato, como o Supremo fez com o Bolsonaro. Então, por exemplo, Bolsonaro agora fez solicitação para ir para os Estados Unidos, porque o passaporte está apreendido. Então ele sabe, ele tem ciência de que ele não pode. Carles não tinha essa ciência. Não, Carles não tinha. A Carles não era condenada a nada, né? E não tinha nenhuma decisão judicial proibindo ele de viajar ou sair do país, passar férias aí. Ele parece que tinha programado um cruzeiro. Ele pode ter dinheiro, ele faz o que quiser da vida dele. Então não tinha nenhuma proibição da justiça para ele viajar. E aí, o que se entende no meio, inclusive eu conversei com promotores, outros promotores, né, e juízes, e a avaliação deles é que foi uma espécie de retaliação ao ex-governador, né, e à própria justiça pelo fato de a PF não ter os documentos para apresentar ali. Então aí o único expediente que encontraram foi pedir a prisão e criar esse factoide aí da possível fuga do país, uma fuga inexistente, porque ele não estava proibido de fugir do país. Pronto, então a gente vai continuar acompanhando, são situações que podem ocorrer com o Carles, pode ocorrer com qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão, né? Então, independente da sua posição financeira e etc., mas nesse caso, que é um ex-governador, recente ex-governador, né? Gera uma preocupação, principalmente pelo que apontou aqui a própria defesa. E aí eu queria até pedir aqui, né, o pessoal da defesa do Carles, espaço aberto aqui, se quiserem também, já que a gente dá espaço, a imprensa, a maioria, Luiz, dá espaço para que, como você disse, esse factóide, o momento inicial ali, né? A gente acompanha o caso, né? A gente gosta de se interessar pelos assuntos, pela nossa responsabilidade, acho que é por isso que a gente tem crescido muito aqui. A gente é muito responsável, sempre abrindo espaço para todas as partes envolvidas. Então, se há essa possibilidade, se existem as mazelas no processo e ele também tem direito, o espaço também está aberto aqui. Então, abro espaço aqui para a defesa, se quiser. E aí eu queria aproveitar, você tem informações sobre como está a situação do Carles hoje na prisão? Ele continua ele está tranquilo, continua na Polícia Militar, ele está tranquilo. Agora, só com essa inconveniência aí, essa questão, porque, Léo, veja bem, a prisão dele foi decretada às vésperas do recesso no judiciário, recesso forense. Então, ele já ficou 30 dias e é provável que vai ficar até o retorno dos magistrados, porque plantonista aí não vai entrar num caso desse, né? Então, assim, parece dar a impressão que essa prisão às vésperas do recesso forense do judiciário foi proposital, ou seja, para não ter tempo de ser revogada essa prisão, porque entrava o recesso forense, né? Então, eles estão aí, a defesa de Mauro Carles está recorrendo nos tribunais superiores, né? Então é provável que tenha decisão sobre esse aspecto. Agora, a priori, segundo eu consultei alguns juízes e promotores e advogados, a priori essa prisão de Mauro Carles é extremamente ilegal. Então é uma coerção, é uma prisão coercitiva que não teria fundamento nas leis processuais. Agora, a lei não diz que a pessoa ela é inocente até trânsito julgado, até que se prove o contrário, em primeira instância é preso.
Pois é, e aí fica o ex-governador, a gente nem está falando assim do teor das acusações, que isso se ele vai é ser culpado, vai ter uma continuidade. É outra situação, a gente está falando do constrangimento legal da ação coercitiva e do Poder Judiciário, sem que houvesse, segundo a própria defesa do ex-governador, sem que houvesse motivos para tal. E racionalmente, Léo, realmente não existiria motivos nenhum. Porque, aliás, se ele quisesse fugir do país, ele teria fugido lá em maio, 9 meses antes. Ele ia ficar esperando o quê? A queda do dólar para viajar? Dava para vender as coisas que tem, que tem outras empresas. Então a oscilação do dólar, né? Ver se o preço da passagem diminui. É uma coisa, assim, patética, né? Todas as solicitações, apelações da defesa, por enquanto, negadas. Só que em Palmas ou já em... Aqui no tribunal, mas eles estão recorrendo em Brasília. Lamentável que o recesso tenha atrapalhado também sim, isso, né? Sim, claro. Bom, claro. A gente espera, então, que tudo seja feito da melhor forma possível, mas com lisura total e que a justiça possa cumprir a sua missão de ser justiça, né? Que todas as pessoas tenham a oportunidade de fazer a sua defesa até a última instância que for necessário. Porque a gente vê tanta coisa acontecer por aí, né? Claro, tanta situação, tem gente que entra num dia e sai no outro. É claro. Né? Ou no mesmo dia. Léo, a preocupação também é o seguinte, se isso acontece com o ex-governador do estado, pode estar acontecendo com cidadãos comuns, que não têm esse poder de defesa, né? Então, por isso que é preocupante a gente zelar para que essas leis sejam cumpridas, né, pela própria justiça também, né? Bom, falando, né, de outro assunto agora, a gente vai continuar aqui trazendo mais detalhes acerca do que for acontecendo, mas tem morosidade por causa desse recesso, né, do judiciário, e o governo do estado, será que essa semana ainda consegue resolver a celeuma da segurança pública? Pois é, né, Léo? O governador renomeou na noite de ontem, no Diário Oficial, o presidente da PEC, né, o Paulo Lima, né? Paulo Lima. E como eu apurei agora nessa parte da manhã, o governador deve nomear na próxima sexta o secretário de Segurança Pública, né, que está aí pendente, né? Das Forças de Segurança é o único que está pendente, a Secretaria de Segurança Pública, né, que são aí cerca de 5.000 policiais aí, mais uns 100 e poucos delegados que são subordinados ao secretário de Segurança Pública. Eu tive informações que o secretário executivo da pasta, o doutor Reginaldo de Menezes Brito, teria estado no Palácio ontem com o governador Wanderlei Barbosa. Mas hoje, o que eu obtive no Palácio é que o doutor Reginaldo não está confirmado ainda no cargo de titular de secretário de Segurança Pública, que há outros na lista, mas que o governador Wanderlei Barbosa só vai escolher até sexta-feira. Então deve ser publicado na sexta-feira o decreto de nomeação, o ato de nomeação do novo secretário, que pode ser até o doutor Reginaldo de Menezes Brito, mas há outros nomes também aí na mesa do governador para serem à disposição de Wanderlei Barbosa. Então, só o fato é que na sexta-feira, antes da viagem do governador, que ele viaja na segunda-feira para a Europa, né? Antes da viagem do governador, a questão da segurança estará solucionada, pelo menos quanto à titularidade do cargo de secretário. Bom, para fechar os nossos bastidores da política de hoje, uma rapidinha aqui. O Marlon Reis está atuando também no caso que já teve um advogado que a gente trouxe um tempo atrás uma ação, né, que havia movido, etc. E aí agora o Marlon Reis, conhecido da ficha limpa, também está ingressando como procedimento. Ele ingressou. Eu conversei com o Marlon Reis na tarde de ontem, né? E ele entrou com um pedido cautelar aí na justiça, pedindo a indenização para os impactados ali do desabamento da ponte do Estreito, né? Ele entrou representando meia dúzia de entidades ali do estado do Maranhão, né? Então pedindo providências do DENIT, né? E da União, indenização para pensão para aquelas pessoas impactadas, né? Indenizações, né? Pagamento de despesas de funerárias, né? Aquela questão toda. Então ele protocolou, na verdade, foi na última quarta-feira. E ele está aguardando. Ontem ele me disse que está aguardando a decisão do juiz, a decisão liminar, para ver o que dá, né? Então ele já inclusive ele pediu também a conexão
dessa ação dele, protocolada por ele. Já tem outra ação pedindo a mesma coisa, então ele pediu por conexão que essas ações fossem juntadas, né? Então, ele ontem me disse que está muito a ver que deve haver uma decisão positiva, porque é racional e a União realmente deve, né? Deve pagar, porque, segundo ele, aquilo impactou muito ali naquela região. Inclusive, o comércio, né, deixou houve queda na venda no comércio, tanto em Aguiarnópolis como em Estreito, né? Então, muita gente está ficando desempregada por causa disso. Então, ele vê que a União e o DENIT têm, sim, a obrigação de prestar uma assistência maior àquelas pessoas que foram impactadas com o desabamento. Agora vamos deixar a pulga na orelha. 6 milhões de reais é o valor do orçamento para derrubar a ponte. Tá caro ou tá barato? Tá caro, né? Eu também tô achando caro. Tá caro. Sabe por quê, Luiz? Caro. A parte dela já caiu de graça. Sim, né? Tá muito caro. Para demolir 6 milhões de reais. Ô, Léo, ali já há uma espécie de aumento de preço. A ponte inicialmente ia custar 100 milhões. Agora foi contratada por 170 milhões, 70% a mais. Então tem alguma coisa errada aí. Luiz, né? vamos ficar de olho, né? Vamos. Atenção, população. Olho arregalado aí, ó. Olho arregalado. A gente volta amanhã aqui na